Ó, hoje deu certo. Cantando peixinho, ele... Luísa, Já. Deixa eu ver se chega a notificação aqui, mas aí ficou normal. Ficou. Alisson, ele e a irmã pequena, aí a gente lá... Tá ao vivo no Facebook, não Era dá pra ele debaixo escutar. da mesa. Tá. Já? Tá. Dele, Tá ok? Vamos lá. Vou botar aqui pra não aparecer o B. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Estamos aqui reunidos mais uma vez para receber hoje a nossa palestra semanal, voltando do recesso, né, que a gente deu para o Natal e para a virada de ano. E temos a honra hoje de receber o nosso palestrante Zeca Oliveira, coordenador aqui Norte Natal, na qual a gente imensamente agradece o sacrifício de você ter se deslocado até hoje, até nós hoje aqui, para nos trazer uma mensagem de consolo da nossa doutrina querida, que ilumina nossas vidas. Mas antes de iniciar, eu quero fazer uma pequena surpresa para vocês. Minha mãe trouxe uma página de um psicólogo bastante famoso, e ela vai ler aqui para vocês. Pode ler. Agora. Para a gente introduzir o momento. Ai, Jesus, o óculos não quer sair. É o quê? Nada, depois ele disse. Olha o fio aí. Os cabos aí. A terapia do elogio. Autor: Arthur Nogueira, psicólogo. Renomados terapeutas que trabalham com famílias divulgaram uma recente pesquisa onde nota-se que os membros das famílias brasileiras estão cada vez mais frios. Não existe mais carinho, não valorizam mais as qualidades, só se ouve críticas. As pessoas estão cada vez mais intolerantes e se desgastam valorizando os defeitos dos outros. Ai, acho que eu sou assim. Por isso o relacionamento de hoje não dura. Ai, não sou não, que o meu já é 31. A ausência de elogio está cada vez mais presente nas famílias de média e alta renda. Não vemos mais homens elogiando suas mulheres ou vice-versa. Não vemos chefes elogiando o trabalho de seus subordinados. Não vemos mais pais e filhos se elogiando, amigos, etc. Só vemos pessoas fúteis valorizando os artistas, cantores, pessoas que usam a imagem para ganhar dinheiro. E que, por consequência, são pessoas que têm a obrigação de cuidar do corpo e do rosto. Essa ausência de elogio tem afetado muito as famílias. A falta de diálogo em seus lares, o excesso de orgulho impede que as pessoas digam o que sentem e levam essa carência para dentro dos consultórios. Destrói seus casamentos e acaba procurando em outras pessoas o que não consegue dentro de casa. Comecemos a valorizar nossas famílias, amigos, alunos, subordinados. Vamos elogiar o bom profissional, a boa atitude, a ética, a beleza de nossos parceiros, nossas parceiras, o comportamento de nossos filhos. Vamos observar o que as pessoas gostam. O bom profissional, o bom filho, o bom pai ou a boa mãe. O bom amigo, a boa dona de casa, a mulher e o homem que se cuidam. Enfim, vivemos numa sociedade em que um precisa do outro. É impossível se viver sozinho. E os elogios são a motivação na vida de qualquer pessoa. Quantas pessoas você poderá fazer feliz hoje, elogiando de alguma forma? Então elogie alguém hoje. Eu vou elogiar todos vocês, porque saíram de suas casas, né, para vir, né, para essa grande, eu acho uma grande reunião. Eu sei que eu não sou assim tão seca, não. Eu elogio meu filho, eu elogio minhas netas.
a minha nora, que cuida muito bem do meu filho, né? Da minha neta. Olha aí, uma ótima, excelente costureira. E é como eu digo a Rodrigo, às vezes eu fico olhando para os meus netos, eu fico, os olhos enchem de lágrimas, só em ver eles, ou só em falar. Amores de outras existências. Com certeza. Com você também, fofinho. Aí é isso que a gente, né? Muita... Ô, Rodrigo, é um elogio, é o que nós somos. Aí eu acho isso tão importante, né, Silvia? Quando você passa, eu digo que você está tão bonita hoje, não é? Não é, Silvia? É. Às vezes eu implico, né? Você está com short curto e não é para mim fazer isso, né? Mas é assim, o que eu posso dizer para meus filhos, às vezes eu digo, eita, essa semana nem me disse que lhe amo. Então é assim, é tão fácil a gente elogiar uma pessoa que está ali, né, próximo. Olha, Vicente, que cabra bacana, Vicente. Oliveira, que eu conheci agora, achei uma gentileza. Alice, sua esposa, e a senhora. Gracinha, já faz tempo que a gente se conhece. Tudinho aqui, viu? Pois tenha uma boa noite. Boa noite. E para quem tem medo do microfone, olha aí, ela nem morreu. Poxa, eu nunca tive medo. Não, porque você está servindo de exemplo. É a gente que tem. Não acredito. Bom, então vamos agora convidar o nosso palestrante, também agradecer a Alice, Não, peraí, deixa eu sentar para pegar o livro para ele ouvir. que dispôs Oliveira hoje pra gente, né? Como ficou combinado, um palestrante do CRES no primeiro sábado do mês, né? Não é isso? Mas no sábado que não der, não tem problema, a gente se arruma por aqui. E desde já a gente lhe agradece também imensamente pelo auxílio. Assim como também eu estou no início da caminhada como expositor, mas já me coloquei à disposição também do CRES de Seridó. Se precisar, principalmente um grupo que esteja no início, como nós aqui, minhas palestras são bem básicas, mas o pessoal aqui está aprovando, então eu já estou tendo essa coragem já de me dispor para outra cidade também. E vamos receber agora a Oliveira, que vai trazer a palestra Emoções e Sentimentos, à luz da nossa doutrina, e vamos meditar com atenção. Primeiramente, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de agradecer imensamente a Deus, a Alisson, esse amigo e irmão, como você falou, de Eras, a vocês por me receber e me deixa aqui, Rodrigo, e falar para vocês da minha emoção. Eu peço, por favor, aos telespectadores, se me ver chorar, entendam que eu sou um homem sensível. Aprendemos a ser sensível com as dores da vida, com os desafios que nos chegam, porque corações endurecidos ficou para trás. Nós estamos em uma era em que nossos corações precisam de sensibilidade. Quanto mais sensível o homem, melhor será o seu convívio, mais saúde, mais equilíbrio, mais paz e harmonia ele terá. E a emoção é de ver uma família, né? Como bem falou essa jovem que por aqui passou, é a base de tudo. Obrigado pelo elogio de jovem. Maravilhoso. Porque eu tenho 27 anos apenas, então nós estamos assim nessa faixa, né? Então, a família é a base de tudo. E muitas vezes, nos dias em que nos encontramos, ela é esquecida. E momentos como esse, familiar, para a gente é muito importante. Para a gente é muito importante, porque Jesus nos convida a entendermos que fazemos parte de uma grande família, a família universal. A doutrina espírita, nos convidando a reviver as lições do Mestre, também nos ensina a respeitar o próximo de acordo com a sua necessidade evolutiva, independente da sua posição, independente do seu credo, da sua cor, da sua religião, da sua opção, é nosso irmão. E Jesus, retornando ao Mestre,
ele nos deixou apenas um pedido: que fôssemos capazes de nos amar. Amar a Deus, amar o próximo como a nós mesmos. Então é muito importante, momentos como este, de ver a coragem de um jovem como esse, um menino, né? Enfrentar, implantar um farol de luz, onde as bênçãos dos céus recairão sobre esta cidade através desse pequeno farol que está sendo implantado hoje. Hoje que eu falo para mim, primeira vez na casa, né? Mas a luta de vocês já vem há um bom tempo. Sabemos que fazer espiritismo, falar de espiritismo em cidades de interior não é fácil. Porque todos nós viemos de uma cultura muito forte em religiões dogmáticas. E você chegar e apresentar para a sociedade uma doutrina de conscientização libertadora, onde te convida a mudar todos os conceitos que até então você entendia. Porque o nosso encontro com a doutrina espírita é de imediato impacto em nós mesmos. Porque nós passamos a mudar a visão de vida. Nós mudamos a visão do outro, nós mudamos a visão de nós e mudamos a visão das nossas relações. Porque sabemos, todos nós, que a vida ela é feita de escolhas. E estas escolhas têm como base as nossas relações. E nas nossas relações não são fáceis, porque nós não lidamos no dia a dia, no nosso cotidiano, com santos, com espíritos superiores. Nós convivemos com espíritos de terceira ordem, num processo evolutivo gradativo, onde carrega consigo algumas situações complicadas, não diferente de nós. E nós temos que conviver com isso saudavelmente, para não permitir que o desequilíbrio do outro, que o veneno que o outro usina do dia a dia, venha a atingir o nosso íntimo, venha trazer dano a nós, ao nosso equilíbrio, à nossa paz. Então, este é o grande desafio de implantar um farol de luz em uma sociedade como esta, digamos assim, que vem de culturas e de muito arraigada no dogmatismo religioso. E a doutrina espírita temos que ter essa consciência. Ela não é só religião. Ela é ciência, é filosofia. E como consequência filosófica, temos o lado religioso, onde temos a oportunidade de nos tornar melhores homens, melhores mulheres no dia a dia, e daí nos religar, nos aproximar mais de nós, consequentemente dessa aproximação de nós do outro, de Jesus e de Deus. Então, fazemos uma via de mão dupla, recebemos do alto o auxílio espiritual necessário, crescemos enquanto ser e nos aproximamos mais do Criador, tendo como base fundamental os ensinos morais de Jesus, que nós vamos encontrar esses preceitos morais no Evangelho segundo o Espiritismo, que foi onde Allan Kardec debruçou-se para trazer até nós e nos convidar a reviver as lições morais do Mestre. Então, tenho que agradecer muito ao Alta, fazer parte de um contexto tão maravilhoso quanto a doutrina espírita, que ele já foi de cara elogiando a nossa doutrina, né? E nós somos suspeitos porque estamos puxando a sardinha para a nossa brasa, né? Mas que muda vidas, desde que queiramos. O vídeo que eu vou passar para a gente iniciar esse trabalho de emoções, sentimentos e você,
É um trabalho realizado e fundamentado na obra psicológica de Joana de Ângeles, trazendo para as nossas reflexões as lições dos espíritos superiores contidos no Pentateuco e mais nas obras complementares, como Emmanuel, Divaldo, através de Joana e daí por diante. Eu vou passar um vídeo que acredito eu que todos vocês já conheçam. Song? You want me to sing a song, honey? Let me know how you feel about the song, okay? I don't want I'm scared. You don't know how strong my weakness is, or how much it hurts me. 'Cause when you see it too, it hurts. Breathe, it's true. So I let you in, knowing tomorrow I'm gonna wake up missing you, wake up missing you, when the one you love's in love with someone else. Don't you know it's torture? I mean it's a living hell. No matter how I try to convince myself, this time I won't lose control. So I let you in, knowing tomorrow I'm gonna wake up missing you, wake up missing you. Feel the pain in the song behind me, be cheering. You crying? Oh, you crying, monkey. Okay, mommy's done. Okay, it's just a song. It's just a song. You want to hear the Feels Like Home? You want to hear that one? That one. Okay. Tá mal contado. Bota o livro em cima do cabo. Something makes me wanna lose myself. Isso aí, quando já. Makes me wanna lose myself. There's something in your voice makes my heart beat fast. Hope this feeling lasts the rest of my life. Okay. No, you don't like that one? You don't like that one? Okay. Que emoções são essas? Esse primeiro vídeo, você já conheceu? Já. Eu já tinha visto. E o segundo? Esse segundo, eu acho que já também. Para a gente ter uma ideia, este segundo vídeo é de uma menina em que a sua mãe desencarnou de parto. Ela nunca tinha ouvido a voz da mãe. E de repente, a sua tia coloca esse vídeo da mãe cantando e isso desencadeia nela uma emoção desse tamanho. De onde vêm essas emoções? E é isso que nós vamos tentar entender nesta noite. Emoção, sentimento, saúde plena e integral na construção do ser espiritual que somos. Espero que dê tempo
porque eu vou viajar de 1h40, eu tenho até 1 hora para fazer, porque é 25 minutos, né? Então, tá beleza. A Alisson já olhou para mim com a cara de felicidade daquelas, né? Então, nós vamos iniciar nossas reflexões mais ou menos assim, com a pergunta. Como nós estamos no grupo de estudos, nós já vamos iniciar com a pergunta, ok? Nós aqui, nesse instante, nós somos espírito imortal ou somos corpo? Corpo. Os dois, né? Tudo bem, né? O pessoal estuda, né? Como é seu nome? Carol. Carol está aplicado. Então nós somos os dois? É. Por que nós somos os dois? O que Allan Kardec imaginou para trazer esta classificação? Ele nos chamou de alma. Somos o somatório de corpo e espírito imortal. Enquanto ser liberto do corpo físico, nós somos espíritos mais conscientes e mais libertos das paixões que nos prendem no corpo ou nos guardam no corpo. Temos consciência plena da realidade espiritual. Enquanto alma, passamos por um presente divino, que é o esquecimento do passado, e habitamos um corpo esquecido de tudo que já nos aconteceu, de tudo que já vivenciamos. E muitas vezes, por não nos conhecer, tomamos decisões e atitudes que nos levam a situações desagradáveis. Não temos o devido controle das nossas emoções e daí enveredamos para um caminho de dor e sofrimento. Às vezes, a depressão e, consequentemente, um processo obsessivo através da ação dos nossos irmãos invisíveis. Então, nesse ponto, nós já entendemos que, enquanto ser imortal, nós somos no corpo alma. E precisamos entender melhor de onde surgem as emoções e o porquê dos sofrimentos que enfrentamos em nossas existências. Nós iniciamos... Vou para cá. Eu não sei ficar parado, né? Eu peço desculpas. Tá pegando. Tá? Nós iniciamos por entender esse processo evolutivo nesta interação espírito-matéria, onde a doutrina espírita nos explica de que tudo, mas tudo em nossas vidas depende só e somente de nós. E muitas vezes nós sofremos porque gostamos e adoecemos porque adoramos ser doentes. Porque Joana de Deus diz que não há doenças, há doentes. Então, enquanto alma, nós vamos entendendo que o sentimento é do ser. O sentimento é do espírito. O corpo nos oferece sensações. E, no conjunto, nessa união alma, as emoções. Então já passamos a entender que as emoções não é do espírito. Em Recife, nós conversando sobre esse assunto lá, no seminário, a menina me fez uma pergunta que eu vou reformular para vocês aqui. Então vamos entender bem. As emoções são desencadeadas pelas sensações do corpo e automaticamente constroem sentimentos.
bem simplesinho de nós entendermos. O somatório de emoção mais sentimento nos leva a construir, enquanto ser imortal, pensamentos. Pensamento que é força eletromagnética, que possui um poder que desconhecemos, tanto para construir como para destruir. Eletricidade e magnetismo, a união desses dois. A energia, maravilhosa, mas a energia ela também pode ser destruidora, desde que aquele que a manipula possa usá-la para fins destruidores. E não é diferente com o pensamento. O nosso pensamento tem esse poder. E ele nos destrói. E ele nos destrói. Não se enganemos, não nos enganamos. Quando pensamos, plasmamos para o plano espiritual aquilo que estamos pensando. E esses pensamentos, eles são desenvolvidos justamente pelos nossos sentimentos e as nossas emoções. Bem simplesinho. Rodrigo nunca imaginou dar uma tapa na minha orelha. Eu vou para o arroz com feijão. Mas, de repente, eu saio daqui, dou um chute na canela, vai desencadear uma emoção. A minha ação desencadeia uma emoção nele. Esta emoção, automaticamente, pela sensação da dor e do incômodo, ou mesmo a irritação, vai desencadear um sentimento, ou de ódio, ou como ele já é um espírito evoluído, de paz. Vai dizer, coitado, está doente, vem me chutar aqui, então, deixa quieto, Senhor, abençoa essa criatura divina. Mas, se ele já não tem a consciência plena da sua responsabilidade diante do que sente, diante do que pode haver fazer com aquilo que sente, movido pela sua vontade, do sentimento que desencadeou de raiva, ele pode dar uma pancada em mim, não pode? Então, observem a construção que ele fez. Ele não tinha isso elaborado em sua mente. Esse pensamento não existia nele. E foi essa pergunta que a jovem me fez lá em Pernambuco. Mas, senhora Oliveira, peraí, eu não concordo. Eu digo, tem toda razão. É seu direito. Mas me explique por que ela disse. Não, porque se o pensamento é elaborado, é o espírito que elabora, então ele já tem, enquanto espírito, esse pensamento elaborado. Eu digo, não, meu anjo, não pode existir. Aí eu não dei o exemplo a ela, o que eu dei aqui a Rodrigo, eu dei outro. Eu digo, vamos imaginar que você tem pensamento elaborado para todas as situações da vida? Vamos. Primeiro, eu vou mais simples. Vocês já sabem o que pensar e como vai ser a situação se teu filho, ou tua mãe, ou teu pai desencarnar? E aí? Ela silenciou. Eu digo, então, mas não vamos para uma coisa mais prática? Qual seria a sua reação se eu desse um beijo na sua boca aqui agora? Hã? Não se sabe, né? Então, por aí ela disse, realmente, o pensamento é elaborado pelo Espírito, mas este pensamento, ele é desencadeado pela circunstância do momento. A emoção que ele sente com a sensação do corpo através da ação do exterior é que elabora este pensamento. E nós vamos ver, Joana de Anjos, logo mais falar sobre isso. Então, alguns exemplos. O amor, por exemplo, desperta no corpo a sensação do desejo, que automaticamente tem como a emoção a paixão. Que a paixão pode ser sadia ou doentia, não pode? Esse amor pode transformar-se em doença, processo ósseo. E daí por diante, eu vou passar rápido. O orgulho desperta a sensação de domínio, de humilhação, o egoísmo de posse, e daí por diante, cada sentimento desperta
para o espírito, um pensamento é construído através desse... Eu não trouxe o slide. Então nós vamos entender qual a diferença entre sentimento e emoção. Baseado no que já aprendemos até agora, que os meus sentimentos, eles são desencadeados pela ação do exterior através de uma emoção que eu sinto, que automaticamente elabora um pensamento como reação. E esse pensamento pode ser bom para mim ou maléfico para mim. Então, sentimento e emoção, o que é que vocês acham? Nós estamos na sala de aula, não estou fazendo palestra, nós estamos no estudo. Dá para a gente entender a diferença entre sentimento e emoção? E quem vai nos responder é Joana de Ângeles. No livro Encontro com a Paz e a Saúde, Joana de Ângeles diz o seguinte: sentimentos são as vivências do que é percebido pela emoção de maneira consciente, enquanto emoção é o efeito espontâneo do organismo a qualquer ocorrência. Então, Joana de Ângeles já vem nos ensinando que a emoção não é do espírito, é da alma. Aí é para a gente ficar doido, né? A emoção é da alma, não é do espírito. Aí você diz, mas peraí, o espírito não tem emoção? O espírito desencarnado tem emoção? Tem. Quem trabalha com mediúnica sabe disso. Ele chora, ele tem ódio, ele tem raiva, ele tem... tudo isso ele sente. Mas construção são as nossas experiências. Fora do corpo, nós temos consciência plena. No corpo já temos dificuldade de entender esse processo de crescimento ao longo de milênios. Né? E Joana de Ângeles continua. A emoção produz o sentimento que passa a ser o júbilo ou o constrangimento, a expectativa ou a frustração. Vou repetir. A emoção de Joana de Ângeles, no livro Encontro com a Paz e Saúde, produz o sentimento que pode ser a alegria, a felicidade ou o constrangimento, a expectativa ou a frustração. É por isso que muitas vezes nas nossas relações nós sofremos tanto. Porque nós idealizamos uma pessoa e quando eu idealizo aquela pessoa, coitada, ela não pode nem com os seus problemas. Eu idealizo o príncipe, a princesa encantada, eu quero que ela seja objeto de minha felicidade. Mas ela é incapaz de lidar com a própria vida, com os próprios problemas complexos, conflitos, com o seu vazio existencial. Eu quero que ela me preencha e me faça feliz. É possível? Por isso que a doutrina espírita nos convida a entender, a nos conscientizar de que, se você quiser ser feliz, faça-se feliz. Não espere que o outro seja objeto de sua felicidade, porque você pode ter grandes frustrações. Por que nos decepcionamos com as pessoas? Porque na maioria das vezes nós esperamos dela aquilo que ela não pode nos oferecer. E quando ela contraria tudo que idealizamos dela, automaticamente nos decepciona. E nós falamos que estamos decepcionados com fulano, nunca esperava isso dela. Justamente por isso. Por nunca esperar de um ser em crescimento uma falha, é que nós nos frustramos. Às vezes nós endeusamos dentro da doutrina espírita, endeusamos palestrantes, endeusamos A e B, e de repente aquela criatura comete uma falha. E nós transferimos toda essa frustração para a doutrina. E nos afastamos do espiritismo, nos esquecendo que os espíritos nos ensinam que somos todos espíritos de terceira, em processo de crescimento, que carregamos mazela conosco,
Que ora estamos bem, horas estamos mal. Horas estamos doces, horas estamos azedos. Quem nunca acordou azedo? Né? Tem aquele dia que a gente acorda que diz, meu Deus, eu hoje não vou nem pedir ao cabelo, que eu não quero nem olhar para minha cara. E a mulher ainda pergunta, já levantasse fulano, e tem a da sua conta? Acabou-se o dia. Começa daí. Ou senão logo você dá um coice na coitada da mulher, ou senão dá um coice no coitado do marido, e acabou o dia porque acordou daquele jeito. E observe, gente, nós convivemos com essas pessoas. E isso é lindo, é maravilhoso que elas estejam do nosso lado. Agora que não sejamos nós elas. Vamos lá. Eu sempre costumo dizer nos estudos que na minha família existam pessoas desequilibradas. Mas que não seja eu. É natural que na minha família existam pessoas em desajuste. Mas que não seja eu. Já imaginou se todo mundo pensar assim? Como não seriam nossas famílias? Se você pensa que toda a sua família pode ser desequilibrada, menos você, e sua mãe tem o mesmo pensamento, já são 2 equilibrados na casa. 2 para entender o outro. 2 para compreender aquele que acordou azedo e adoçar o dia daquele azedo com um sorriso, um abraço, um aperto de mão. Bom dia, meu filho, né? Bom dia, meu amor, né? E ele já não vai ter mais ciúme dos netos. E agora ele sabe que ela ama. Olha que coisa linda, né? Então, por aí a gente tira. Então, Joana de Ângeles vem nos ensinar isso. Que é quando criamos expectativa demais no outro, nós corremos um grande risco de nos frustrar. Porque nós só oferecemos aquilo que temos condições de oferecer. Eu não posso cobrar de Rodrigo mais do que ele possa me oferecer. Eu não posso cobrar de Amarildo mais do que ele possa me oferecer. E nem vocês podem cobrar de mim uma palestra aqui igual de Valde e Frederico, porque vocês vão se frustrar e eu vou sair daqui, aí vocês vão dizer, ô palestrante ruim, porque vocês vão me comparar com o Divaldo e com o Frederico. Não dá. Não? Então nós temos que ter essa consciência. Só oferecemos aquilo que temos condições de oferecer. E jamais devemos esperar do outro, idealizar no outro a perfeição. Porque isso nos vai trazer frustração. E nós que somos espíritas, nós temos que ter essa consciência plena disso. A doutrina espírita não nos engana. A doutrina espírita não diz assim, vocês são santos, não. Olhe, o verdadeiro espírito é aquele santo, aquele homem puro, aquela coisa puritana, não faz mais nada, né? É aquela coisinha, tudo zen. O outro fala mais da tua vida, obrigado, meu filho, né? A outra faz, oh, maravilhoso, Deus te abençoe. Não! Allan Kardec nos diz que o verdadeiro espírita é aquele doente que tenta se melhorar a cada hora, a cada instante. Ele não fala bem assim não, porque ele traz uma linguagem de espíritos superiores. Ele diz assim, o verdadeiro espírita é aquele que luta com todas as suas forças para domar as suas más inclinações. Ou seja, já está dizendo que a gente é cheio de defeito, cheio de mazela. Né? E pela sua transformação moral. E é isso que nós devemos nos conscientizar para que a gente não venha a sofrer frustrações com aqueles que estão numa luta conosco nessa caminhada, que sabemos que não é fácil. Não é fácil para ninguém. Hoje, Raul Teixeira, não sou eu que diz, Raul Teixeira diz mais ou menos assim, ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Eu achei que ele foi muito forte nessa afirmação. Ele diz assim, ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Mas quando você vai fazer uma reflexão, você vai entender que a doutrina espírita não nos exige nada, não nos cobra nada. Você é que entende a necessidade de crescer. E você passa a compreender que para que você possa crescer enquanto ser espiritual, você tem necessidade de mudanças. E aquilo que até então era natural, era normal para você, já deixa de ser. Porque você quer mudar. Um exemplo bem prático. Vamos lá. Até então,
eu não fui no médico, eu tenho uma consulta marcada amanhã. E amanhã, o médico me diz assim, olha, você é diabético, está num grau, né, já avançado, e você não pode tocar em doce. Mas, gente, o que eu mais gosto é bolo recheado de goiaba e formigueiro. Diga aí que coisa. E eu tenho que deixar de comer isso? Mas olha a proposta, olha o convite à mudança. Olha o convite à mudança. É isso que a doutrina espírita faz com a gente. O médico não proibiu? Não, ele disse que não era aconselhável. Ele disse, não coma. Né? Não é aconselhável você comer. Mas você não tem o livre-arbítrio? Você não pode comer, chegar em casa e deliciar-se com uma banda de bolo bem gostosa? Ou não? Então a decisão não é do médico, é sua. A decisão não é da doutrina espírita, é nossa. Ela nos conscientiza do processo. Ela esclarece a realidade espiritual a cada um de nós. Agora, se eu decido avançar, eu preciso realizar algum processo de mudança em minha vida. E geralmente é muito radical para mim. Porque você mudar da água para o vinho não é fácil. E também não posso querer que essa mudança seja assim, ó. No passo de mágica, que não é. É lenta, é árdua, é trabalhosa. Dá trabalho, gente. Dá trabalho. Eu estou, só você me permita, eu estou na doutrina espírita desde 2007, 10 anos. Se vocês conhecerem alguém que me conhecia há 10 anos atrás e convidasse ele para vir para uma palestra e dissesse assim, rapaz, vamos lá em casa, vai ter uma palestra esse final de semana, aí casa, quem é que vai palestrar? Rapaz, é Oliveira que é Oliveira. Rapaz, é Oliveira que ele trabalhou assim. Oliveira? Deus me livre, tu sabe o que é Oliveira? Você é doido. Tá doido? O homem daquele está fazendo palestra. Esse espírito não é coisa de louco. Observe. Às vezes, as próprias pessoas que caminham com você é que alertam você para a sua mudança, você nem percebe. Quando você entrega-se, quando você inteira-se desse processo evolutivo e gradativo, as coisas vão acontecendo normal para você. E você vai abdicando, passa a selecionar as coisas que te servem. Muitas e muitas coisas já não te pertencem mais, como diz o outro. E você passa a uma transformação sem que você perceba. Mas aqueles que estão ao teu lado, caminhando contigo, olha e diz assim, a maioria agora só quer ser santo. Né? Só quer ser santo. Mas quando é que nós vamos perceber? Quando nos envolvemos na situação. Aí você para e diz assim, rapaz, esse negócio, fosse há 5 anos atrás, eu ia arrancar a cabeça desse cara. Mas hoje, deixa ele, Deus abençoe a ele. Ou seja, você já não se permite mais a determinadas situações. E isso não se engane que você não vai resolver tudo de uma vez. É gradativo. Aos poucos você passa a perceber que está mudando. Agora, aqueles que convivem com você, percebem sempre. E Jonas diz assim, ó, são os sentimentos que dulcificam ou tornam a nossa vida amarga. O porquê do sofrimento. Dependendo do direcionamento que lhes são aplicados. Ou seja, a decisão é nossa. Eu sofro. Agora, porque quero sofrer. Então funciona mais ou menos assim, ó. No processo de saúde integral, nós vivemos de sintonia. A nossa relação não é só com os da carne, é com os desencarnados também. E às vezes muito mais. Então nesse processo, sentindo, mentalizando, falando, agindo,
Nós sintonizamos com as emoções, as ideias de todas as pessoas, aquelas que estão no corpo e as que estão fora do corpo. Eis aí a proposta espírita em nossas vidas para a conquista da plenitude do ser, nos esclarecendo dessa relação invisível que é mental. Todos nós temos nossas companhias fora do corpo. E essas companhias são selecionadas por nós. Quando você está num contexto de paz, de harmonia, familiar, momentos como esse, as nossas companhias são as melhores possíveis. Estão aqui nos assistindo espíritos benfeitores que estão dando suporte a esse trabalho maravilhoso que está sendo realizado nesta cidade. Estão aqui aqueles que cuidam de nós há muito e muito e muito tempo, mesmo antes de estarmos no corpo. Estão aqui aqueles que nos amam, que velam por nós, muitas vezes até familiares nossos de outra existência, acompanhando a nossa caminhada, o engatinhar de cada dia dentro desse processo. Mas quando nós estamos nesse contexto, e quando saímos daqui, permanecemos na mesma vibração, na mesma sintonia? Então a primeira reflexão da noite: qual a sua relação com o exterior? Nós precisamos refletir isso. De que maneira estou conduzindo a minha vida com as minhas relações exteriores? A minha relação com o Rodrigo, com a Mauri, foi os dois que eu aprendi o nome de cara. Né? E errou o meu. Amarildo. Então, como eu estou conduzindo essa relação? Sem contar a minha postura mental, que também promove relações, que são os espíritos desencarnados. Então, qual a minha relação com esse processo exterior, sabendo que todas as suas emoções, todas as suas ideias vão refletir diretamente no meu íntimo. E isso vai promover, vamos falar uma palavra bem simples, um reboliço medonho no meu interior. Eis aí porque tantos e tantos e tantos nossos irmãos vivem quase que permanentemente em sofrimento, em meio a dores atrozes, porque ainda não compreendem que a nossa relação mental é constante. Ainda não compreendemos que o outro influi diretamente na minha vida. Que o olhar do outro já pode desencadear em mim uma situação constrangedora, não pode? Que uma palavra do outro pode transformar a minha vida, pegar ele num 360 graus e me deixar de perna para o ar, não pode? Que o julgamento do outro pode destruir meu casamento. A relação com meu namorado, com minha namorada, com meu filho, pode ou não? Então observe como isso é importante. Pararmos para refletir na nossa relação com o exterior. Ah, mas a minha relação com o exterior é aquela coisa, é conturbada. Vivo permanentemente em desequilíbrio. Ah, mas é só eu olhar para a cara para não errar o nome, vou repetir, é de Amarildo. Ó, já me casa aquela coisa. Quando eu estou no canto, ó, ele chegando já perdeu o dia para mim, acabou-se. Eu estou no aniversário tão feliz, ele entra na porta e pronto, já prestou, Rodrigo, vamos embora. Aí eu digo, onde está? Estava, olha quem chegou. Então observe como isso é importante, gente, para nossas vidas. A nossa relação com o exterior.
E nós estamos falando daqueles que estão no corpo, que nós olhamos no seu olhar, nós ouvimos a sua voz, nós percebemos o seu corpo falando, porque tem aquelas pessoas que torcem os beiços, vira a cara, né? Às vezes cospe quando a pessoa está se aproximando. E daí por diante. Isso é fundamental para que a gente permaneça bem. Será no tempo que a Marília era rapazinha. Muito bem, E está no Evangelho, raca, né? Vai lá. Então, é importante isso. Quando você faz uma seleção dessas suas relações com o exterior e passa a perceber a importância que isso traz para a tua vida, aí é a hora de você refletir. Agora, qual a minha relação com o meu interior? Eu já entendi que a minha relação com o interior não é lá essas coisas, com o exterior. Porque muita coisa que vem de fora me perturba. Muita coisa que vem de fora me desequilibra. Algumas pessoas me tiram do sério. Outras acabam com o meu dia. Até aí tudo bem. A minha relação com o exterior é essa. Vivo constantemente em perturbação mental. Uma inquietação. Tem hora que vem pensamentos malucos, de suicídio. Tem hora que dá vontade de pegar a água quente que está no fogo e jogar no coitado do meu marido, que vem do trabalho. E daí por diante. Então, a minha relação com o exterior é essa. Vivo sob o domínio mental de espíritos desencarnados e tudo que os outros fazem, digamos assim, interferem negativamente na minha vida. E aí, como que eu estou lidando com as minhas emoções? Que sentimentos estou alimentando ou desencadeando? Aí é a hora da gente fazer uma reflexão mais profunda. Qual a minha relação com o meu interior, ou seja, comigo mesmo? Que relação é essa que eu tenho comigo? Como eu permito que tantas emoções, digamos assim, envenenadas, me atinjam? Porque eu ingiro tanto veneno que os outros jogam em mim? Porque eu guardo tóxicos, maléficos no meu íntimo, como mágoa, como rancor, como ressentimento, como ódio? Por que eu guardo isso em mim? Que relação eu estou tendo comigo mesmo? O que é que eu estou fazendo de mim no tocante às minhas emoções, aos meus sentimentos? E que pensamentos eu estou direcionando para mim? Então é importante que tenhamos essa consciência. Fazer essa reflexão do que me atinge, que vem de fora, e entender como estou por dentro. O que é que eu estou fazendo comigo mesmo? Então precisamos refletir. Porque isso diz respeito à nossa saúde integral. Isso diz respeito à nossa vida. E não estamos só. Tudo que acontece comigo interfere na vida da minha esposa e dos meus filhos. A maneira como eu estou conduzindo o meu íntimo, que eu queira que não, afeta aqueles que estão comigo. Minhas energias são transmitidas, às vezes mesmo que inconscientemente, para os meus. Então, enquanto família, precisamos disso. O que estamos fazendo com a nossa vida? Comigo mesmo. O que estou fazendo para ter saúde integral? Por que estou doente? Por que eu vivo perturbado? Por que de repente, do nada, eu fico irritado, inquieto? Por que de repente uma úlcera desencadeou em mim? Será que o culpado é o outro?
Porque na minha relação com o exterior já é conturbada, mas será que essa minha relação é que desencadeou esta doença, essa enfermidade, essa inquietação? Ou será que a minha relação comigo mesmo, a maneira como eu estou tratando o meu íntimo, não promoveu essa enfermidade? Aí nós chegamos nas nossas responsabilidades com as nossas vidas, com a nossa existência, com a oportunidade que estamos recebendo de estar num contexto como esse, capaz de nos convidar a reflexões como esta. E alguém sabe que nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de vida. Nós estamos falando de filosofia, de ciência, onde as energias nos destroem. Onde o pensamento que usinamos é poderosíssimo, capaz de destruir a minha vida e o meu lar. Onde eu permito que o veneno que me é jogado possa ficar acumulado. E eu costumo dizer nos estudos que a gente realiza, não há obsessor poderoso no mundo, mas não há. Não há esse espírito poderoso no mundo que tem a capacidade de entrar na tua mente. Não penetra. Aí eu vou usar uma frase que é meio pesada, mas é importante. Nós vivemos obsidiados porque adoramos viver obsidiado. Os obsessores não têm essa capacidade, não têm o poder de penetrar na nossa mente. Desde que eu não permita. Porque a mente é minha. Os sentimentos são meus. As emoções, eu tenho o controle delas. Os pensamentos, sou eu que elaboro. E os obsessores só penetram em nossa mente através do meu convite. Ah, Oliveira, mas eu sou cheio de mazela. Muito bem, você pode ser cheio de mazela. Mas você pode estar num processo de crescimento onde não permite que energias negativas perdurem nos seus pensamentos. Onde não permite pensamentos negativos serem constantes em tua vida. Todos nós recebemos influências espirituais. Todos nós. Não há aquele que não tem um pensamento negativo. Agora, você receber uma influência é uma coisa, você aceitá-la é outra. As investidas sempre há. Agora, nós é que decidimos se aceitamos ou não. Eu posso receber a investida e automaticamente mudar a minha postura mental e não permitir que aquela energia penetre no meu íntimo. Que aqueles pensamentos negativos perdurem na minha mente. E daí eu construo energias positivas que vai repelir todas aquelas investidas. E eu acho que vocês assistiram a Haroldo Dutra. Ele tem uma palestra falando de obsessão fantástica. Ele traz como exemplo o livro Obreiros da Vida Eterna. E ele nos relata que André Luiz, em visita com seu instrutor, a uma criatura em situação difícil, como obsessor, presa a um processo de vingança terrível, ele faz uma pergunta ao obsessor. E ele diz mais ou menos assim: meu irmão, me explique o processo da facilidade que você tem de ter o controle mental desse jovem. Porque aquele jovem estava com a sua mente sob o domínio daquele espírito. E o instrutor, do qual o André está acompanhando, faz essa pergunta ao obsessor. E o obsessor dá uma aula de como dominar a mente. Está lá no livro Obreiros da Vida Eterna. No caso daquele irmão que levou os outros dois irmãos ao lago, colocou veneno no vinho. Lá, os dois irmãos envenenados caíram na água
E ele sai da água para ficar com toda a fortuna do pai, a herança. Esse jovem que está sob o domínio desse espírito é o seu filho já, que ele criou, educado para ter. Explicando para aquela criança que o importante, são os bens materiais. O menino ficou fissurado por riqueza, cresceu, transformou-se jovem, homem, cuidando de todos os seus bens depois do seu desencarne, e esse obsessor é o seu tio. O irmão que o pai o assassinou, envenenou. E está lá no livro que ele explica, diz, olha, é muito fácil. É muito fácil você ter o controle mental do outro. Penetrar na mente do outro. Porque todos nós temos um desejo central. E o desejo central dele é o bem materiais. E é nesse desejo central que eu concentro a minha ação. Então eu vou sugestionando, vou incentivando ele a sempre ter mais, a sempre querer mais, a sempre querer mais. Ele vai destruindo os outros para ter. Ele vai fazer isso quando menos espera. Ele pensa que está comandando, mas quem está comandando sou eu. E isso não acontece só nos bens materiais, isso acontece no ciúme, na inveja. Não se engane. Isso acontece em todas as mazelas que carregamos, no egoísmo, no orgulho. Nós, estudantes da doutrina espírita, devemos ter a consciência de não nos fanatizar. Doutrina espírita é conscientização, é libertação, não é amarras, não é prisão. Então eu não posso querer empurrar espiritismo pela goela do outro num processo de fanatismo. Não. Eu procuro oferecer ao outro aquilo que me faz bem. E doutrina espírita nos faz bem. Doutrina espírita é o alimento de luz que recebemos a cada dia. E aquilo que nos faz bem é mais do que louvável que a gente ofereça ao outro. Mas ofereça, não empurre pela goela. Não force as pessoas a serem espíritas. Porque cada um está no processo de crescimento que ainda tem necessidade. E Allan Kardec nos ensina desde o princípio que a doutrina espírita não faz proselitismo, não é isso? É uma proposta de transformação da humanidade. Agora, só transforma quem quer, quem aceita. Está a nosso dispor as lições dos espíritos superiores. Agora, eu aceito se eu quiser, porque a mente é minha, a decisão é minha. E não é diferente nas nossas relações. Com o invisível e com o visível. Observe como é fácil. A mentira que o outro falou de mim, essa energia negativa, esse veneno, só vai penetrar na minha mente se eu deixar, se eu quiser. Imagine amanhã, Aço liga para mim e diz assim, Oliveira, ninguém gostou da tua palestra. E eu vou me irritar com isso? Vou agradecer a Deus, obrigado, Senhor. Né? O importante é você fazer o seu melhor. O importante é você entender que o outro não tem o poder de transformar a tua vida. Agora, é importante e contribui à ação do meio. E Joana diz aqui, a maneira como você lidar com isso, a maneira como você trata isso, é que vai dizer se isso vai fazer bem ou mal. Ou seja, o meu velho pai, ele me deu uma lição de vida maravilhosa. Porque a minha velhinha, às vezes, brigava muito com ele. E ela se irritava mais ainda quando ele fazia isso. Ela brigava. Espero que a mulher aqui não faça isso, por favor. Tá? Brigava com o velho. O velho olhava para mim e disse, meu filho, eu digo, o que, velho? Aí um dia eu perguntei, o que é? Ele senta num vídeo e sai do outro. Acabou. É veneno, não me serve. É maledicência, não me serve. É energia negativa, não me serve. Eu não vou usinar, não vou guardar. Eu não vou transformar a minha vida pautada no que outro pensa. No que o outro faz, no que o outro pensa ou diz sobre mim. Não.
Eu vou pautar a minha vida numa transformação íntima, tentando oferecer o meu melhor e ser, a cada dia, o melhor homem, uma melhor mulher. Essa é a proposta do Divino Espírito. E nós temos que entender isso, que nessa relação com o exterior, antes de elaborarmos digamos assim, uma decisão profunda para as nossas vidas pautada nessas relações, nós temos que entender primeiro a nossa relação com o nosso íntimo. A maneira como eu estou me tratando, cuidando de mim, é que vai dizer se o que o outro está me fazendo, está dizendo, ou se o que vem de fora vai me atingir, como diz no ditado popular, né? O que vem de lá só me atinge se eu não entender a maneira como estou conduzindo a minha vida dentro do processo de crescimento. Nando Cordel e Lourenço Barros, não sei se vocês conhecem, desencarnou há pouco tempo velho, eles têm um projeto, estavam trabalhando um projeto pautado nas obras de João que diz assim: o homem é um analfabeto emocional. Está no YouTube. O homem é um analfabeto emocional. E quando nós vamos refletir um pouquinho em Joana de Anjos, a gente entende isso. Porque ainda não aprendemos a lidar com as emoções. Nós somos espíritos, não trazemos as emoções negativas, mas permitimos que a ação do outro desenvolva em nós emoções destruidoras. E até pautado nessas emoções, nós tomamos decisões que nos prejudicam, ou prejudicam as pessoas que amamos. Observe isso como é profundo, quando Joana de Anjos nos convida a entender a nossa relação com o nosso íntimo, e a entender a nossa relação com o que vem de fora, com o exterior. Então nós precisamos refletir profundamente. Eu vou colocar mais um vídeo, porque nós temos até uma hora. Né? Tá bom. Eu tenho que ficar até 1h da manhã, porque eu estou com o Rodrigo, né? Então... Convidamos crianças de diferentes idades para uma experiência. Esses meninos e meninas que não são atores terão que fazer uma cena muito comum, que acontece no dia a dia de muito. Vou ficar segurando a tela. Tu já... Tá vendo? Tá, hoje a gente vai fazer uma e bem simples, tá? Essa é a Glau e ela vai contracenar contigo. Você vai ter 2 minutos, você vai tentar decorar o máximo de frases que você conseguir e depois você vai falar olhando para ela, tá bom? Agora você vai falar algumas frases olhando para ela, tá bom? Quando você quiser. Eu não gosto da sua cor. Eu não gosto de gente da sua cor. Seu cabelo é horrível. Teu cabelo parece uma escova. Eu não consigo. Você vai dizer isso olhando para ela, tá bom? Assim. É uma cena. A gente tá falando racismo. Quer tentar mais uma vez? Por quê? Porque eu não gosto de falar essas coisas. Quer ler de novo? Por que não? Porque eu acho Errado. Eu sou da mesma cor que ela. E eu já sofri bullying na escola. E eu também. Eu não gosto de falar isso pra pessoa. Eu me sinto mal. Como é que tu se sente dizendo isso pra ela? Eu sinto que estou sendo preconceituoso. Quem você acha que escreveu essas frases? Uma pessoa muito racista. Que acha que é melhor que todo mundo. Todo mundo é igual. Mas não percebem isso. E pra você, o que é preconceito? É você não respeitar as pessoas do jeito que a pessoa é. Preconceito é uma forma horrível de tratar as pessoas. Olha só, esses textos aí a gente tirou da internet, que pessoas reais falaram para outras pessoas, né? Você já viu em algum lugar essas frases, por exemplo? Na escola já. Já.
pessoa estava sentada num banco. Chegaram para ela dizendo: tu é negra, tu é horrível, tu não deveria estar aqui. Você conhecia essa pessoa? Sim, porque essa pessoa era eu. Você acha que seria mais fácil ler esse texto para mim, por exemplo, que sou branco? Não, Não seria mais fácil? não, porque todos nós somos iguais. Ninguém nasce racista. Continue criança. Quando você entender, a menina que sofreu preconceito, ela contou a história, mas era ela. Você já tinha assistido esse vídeo? Ela passou no Fantástico. Lindo, né? Eu não. Ainda não entendeu? Não. Ela que era a pessoa que estava sofrendo preconceito. Então é importante dentro desse processo do lidar com essas emoções, dentro dessa nossa relação com o exterior, com o que vem de fora, e com o nosso interior, para que a gente entenda que importância tem para nós os sentimentos e as emoções do outro. Qual a importância do outro na minha vida? Que importância tem o outro para mim? Eu estou pouco me lixando com o que ele sente, com o que ele passa, ou isso também pertence a mim? Será que eu parei para pensar o impacto que as minhas atitudes causam no outro? Como na questão do preconceito? Será que inconscientemente eu não tomo decisões ou tenho atitudes que causam mal-estar, uma inquietação, uma perturbação no outro? Então, qual é, dentro dessa reflexão da minha relação comigo mesmo, a postura que eu estou tomando no meu conduzir na vida? Como estou conduzindo a minha vida? Como estou, digamos assim, levando o convívio com o próximo e o convívio comigo mesmo? Será que nós já paramos para analisar o impacto que as nossas atitudes causam em nós? Porque muitas vezes nós falamos assim: olha, eu não quero nem saber, eu sou assim, nunca vou mudar, eu não consigo mudar isso. Que atitude é essa para comigo mesmo? Que impacto isso tem na minha vida? Qual a minha responsabilidade diante desse processo? Então a doutrina espírita vem nos convidar para que a gente entenda onde a desarmonia, onde o desequilíbrio se instala em nós e como esse desequilíbrio chega. Onde a perturbação da harmonia em nós? Em que ponto, em que momento eu perco o meu equilíbrio, eu perco a minha paz, eu perco a minha harmonia? E Joana de Anjos nos diz que isso acontece na consciência, no âmbito da informação que eu recebo. Ou seja, aquela informação que me chega, que vem através, muitas vezes, de uma emoção, desencadeia um sentimento que me desequilibra. E eu passo a usinar pensamentos destruidores, sem que eu perceba, acabando comigo mesmo. E isso não prejudica a ninguém, mas prejudica a mim. E a partir do momento que eu passo a prejudicar a minha saúde, o meu equilíbrio, eu vou atingir a todos que estão ao meu redor. Porque nós fomos criados para vivermos em sociedade.
E Joana de Anjos continua. A consciência, elaborando os pensamentos enquanto espírito, transfere para o corpo, a alma, todos os processos de modificação da nossa saúde integral. Ou seja, assim como o corpo não pode viver sem uma consciência, ele também não pode ficar doente sem esta consciência. Aí é onde entra. A doença do corpo é o desequilíbrio da mente. O espírito em desequilíbrio é que transfere ao corpo, porque nós aprendemos com a doutrina espírita que estamos ligados através da forma perispiritual, molécula a molécula no corpo, não é assim? E nós sabemos que todas as informações negativas em forma de veneno que nos chegam, que nós assimilamos, ela é transmitida como se fosse um líquido venenoso através do nosso sistema nervoso central, que destrói as nossas células e o nosso sistema imunológico. E nós passamos a perguntar por que adoecemos e por que sofremos. E Joana de Anjos complementa. Promove essa ação negativa em nós o desequilíbrio do corpo. O desequilíbrio da consciência se torna visível e palpável na forma de sintomas corporais. Ou seja, as doenças. Então, nós já entendemos. Nesse processo, sentimento e emoção, a responsabilidade nossa nas doenças que promovemos. Que são, na maioria, construídas por nós. A maneira como nos conduzimos, a maneira como, da nossa postura mental diante da vida, como encaramos essa vida. E eu vou passar para a melhor parte, que a Alisson gosta e muito, né? Vou só encerrar aqui. Assim passamos a entender o porquê do nosso sofrimento diante de todo esse processo. E a doutrina espírita, no livro dos Espíritos, nos apresenta 7 perguntas, até que fim vai dar para eu fazer, porque disseram que eu tenho até 1 hora, viu, Alisson? Não se preocupe, não. Ainda bem que Magui veio, né? Para não ter aquele negócio, ah, não, porque a Oliveira demora demais, nós estamos chegando agora, porque você está vendo, né? Está tirando a prova, né, Alisson? Então, vamos lá. A doutrina espírita nos apresenta no livro dos Espíritos 7 perguntas, que se nós não nos esquecer dela, e sempre que nos acontecer qualquer situação da vida, a gente trazer uma delas para a nossa consciência e colocar essa lição em prática, nós passamos a ter o controle total das nossas emoções. Nós passamos a educar os nossos sentimentos e passamos a ter o domínio sobre nossos pensamentos. Bem simplesinha, são 7 perguntas do livro dos Espíritos. Eu não vou dizer que Alisson sabe, porque senão ele me mata depois, né, Alisson? Mas, pergunta 459, quem é que lembra? Nós estudantes. Quem é que lembra da pergunta 459 do livro dos Espíritos? Não é. Aí, assim, eu não decoro, é lógico que ele não estuda, né, para fazer a palestra. Se você estudar para fazer a palestra, você decorava, né? Porque era obrigado, né? Viu, Rodrigo? Você que está iniciando essa caminhada, como você falou aqui, você sabe mais que eu, que quando você vai fazer uma palestra, se você não estudar, você se trumbica, né? Né? Quem não estuda, se trumbica. Mas lá os brancos. É verdade. Então, a pergunta 459 do livro dos Espíritos é uma das mais importantes para a nossa vida. Allan Kardec formula a seguinte pergunta aos espíritos superiores. Influem os espíritos, nossos pensamentos e atos? Todos vocês já leram ela, não já? Influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? A resposta, sim. Muito mais do que imaginais. De ordinário, eles que vos conduzem. Olha que interessante. Aí, como nós adoramos coisas negativas, a gente pega essa pergunta e puxa só para o lado dos obsessores. Aí diz assim, ah, minha vida não presta porque, olha, está lá no livro dos Espíritos. Os Espíritos influenciam na nossa vida, mas se existem os Espíritos inferiores que podem influenciar a tua vida, existem os Espíritos
superiores que também podem influenciar na tua vida, desde que você permita. Então observe, só essa postura mental já pode te trazer benefício imenso, porque na hora que a coisa negativa acontecer, ao invés de você dizer, é um obsessor, você diz, opa, peraí, nesse instante eu sei, se eu elevar o meu pensamento, automaticamente o benfeitor, o meu anjo da guarda, vamos falar assim, vai me ajudar a passar por essa situação difícil. Então, meu querido, estou precisando da sua ajuda, me ajude? Olha, eu vou fazer a minha parte, eu não vou me envolver nessa situação desagradável. Agora faça a sua, me dê força, me ajude. Automaticamente acontece. Aquele benfeitor vai te ajudar, porque aquele que começa a fazer o bem, aquele que entende como é bom servir, jamais deixa de ajudar quem ele pede. Observe como é importante essa pergunta, a 459. É porque nós, muitas vezes, puxamos só para o lado negativo. Os obsessores agem, destrói, faz, mas a gente esquece que também existem os espíritos superiores que podem influenciar desde que a gente permita. E os espíritos inferiores só agem porque a gente permite. Isso é importante. Segunda perguntinha da noite. 621. É bem simplesinho. Allan Kardec diz o seguinte: onde estão escritas as leis de Deus, as leis divinas, as leis do universo? Qual é a resposta dos espíritos? Na sua consciência. Aí a gente vai entender, sabe quando? Quando a gente faz a besteira, automaticamente esta lei, ela é, estampada na nossa consciência. Opa, peraí, tu errou, cara. Não é bem assim. Automaticamente. Então, as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Consciente de que essa lei está escrita na minha consciência, eu jamais vou infringi-la. Eu jamais vou agir fora dessa lei ou de encontro a ela. Porque eu sei, eu aprendi a discernir o que é certo e o que é errado. Então, só aí eu já vou ter o controle total da minha vida. Tendo essas duas perguntas sob uma consciência total, eu terei já um domínio maior sobre a minha vida, não terei? Então vem a terceira perguntinha. 886. Allan Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da caridade segundo entendia Jesus? 886. Os Espíritos respondem: BIP, mas não serve isso não, tá? É só, né? BIP, benevolência para com todos, para com as falhas alheias e perdão das ofensas. Aí isso nós trazemos para a nossa vida. Mais uma vez, a Mauri me fez uma coisa desagradável. Amarildo. Rapaz, é porque eu olho para ele, eu vejo aquele jogador do ABC, né? Lá de trás, né? Então, mais uma vez, Amarildo me fez algo desagradável. O que é que eu vou fazer? Rapaz, coitado de Amarildo, está numa situação difícil, vou perdoar. Eu vou para a pergunta 886, segundo entendia Jesus. Que aquele que te ofende, muitas vezes é o enfermo gritando por socorro. E nós não entendemos. Isso é muito difícil da gente entender isso ainda. A gente acha que caridade é dar coisas. Não, dar coisas é generosidade. O sopão que a gente realiza, o trabalho de rua que a gente realiza, os lençóis que a gente leva, as roupas que a gente leva para os jogados de ruas, tudo isso é generosidade. A verdadeira caridade está no acolher, está em eu dar aquele cobertor e abraçá-lo e mostrar que ele para mim é importante, que ele é gente, mostrar que eu não tenho preconceito. Se eu der de cara virada, caridade nenhuma há generosidade. Então só em entender que Jesus entendia a caridade como perdão das ofensas
e eu trazer isso para a minha vida, eu vou me libertar de muita coisa negativa. Porque eu vou passar a entender que o outro também tem o direito de errar. Que o outro pode ser desequilibrado. Mas que eu vou entender que ele não quer me ofender, ele não quer me destruir, ele é apenas um enfermo gritando socorro. Está num momento difícil. Agora eu pergunto, é fácil para a gente? Não, mas é possível se nós quisermos ter saúde integral, porque tudo isso influencia em nossa saúde. A quarta perguntinha, 913. Quais dos riscos, dos vícios, o mais radical, o mais destruidor? Os Espíritos respondem só com uma palavra. Egoísmo. Então, consciente de que o egoísmo é tão destruidor ao ponto dos Espíritos superiores chamarem de chaga da humanidade, pai de todos os vícios, de todos os males. Observe, só para a gente ter uma ideia. Então, desde já, a gente já começa a trabalhar isso em nós. Lógico que nós somos criados numa cultura materialista de milênios. Não é do dia para a noite que a gente vai deixar de ser egoísta, não, gente. Não é do dia para a noite, não. Você quer ver o que é egoísmo? Fique numa fila de ônibus para pegar ônibus quando o ônibus vem, lá em Natal. Lotado, 5h30 da manhã. Todo mundo é empurrando para entrar primeiro para pegar uma cadeira. E aí? Não está ligando se o outro ali está mal, se está com problema de pressão, não está ligando se tem alguma grávida, não está ligando se tem Deus. Não, quer pegar uma cadeira sentada. Porque a viagem é longa e ele precisa estar sentado. Observe. Fila de banco. Né? Sem querer, quando a gente espera, a gente chega no banco e quer ser logo atendido. Não interessa quem está ali, se está doente ou não. Posto de saúde, do SUS, né? Tudo isso são atitudes que para a gente no dia a dia torna-se natural, mas que no fundo, inconscientemente nós estamos mostrando que ainda carregamos conosco o egoísmo. E se nós queremos ter controle sobre nossa vida, nós precisamos nos libertar. Trabalhar é árduo, é trabalhoso. Não é do dia para a noite, isso pode levar uma encarnação daqui para frente, pode levar mais 2, umas 10, mas a cada dia nós vamos nos despojando desse mal. Devagarzinho a gente consegue. 919, todo mundo conhece, né? A pergunta de Santo Agostinho. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Aí ele ensina. Conhece-te a ti mesmo. E é o que nós estamos fazendo desde o princípio aqui, essa reflexão, para que a gente conheça-se melhor, encontre-se. Joana de Anjos tem 2 frases que eu não vou esquecer nunca de Joana de Anjos. E uma eu disse até ontem em Parelhas. Joana de Anjos tem mais ou menos assim, que o ser humano perdeu o endereço de si mesmo. Ou seja, nós devemos ser ruins. Nos distanciamos de nós mesmos. Nos perdemos na caminhada e não sabemos nem aonde estamos, nem o que estamos fazendo com a gente. A Joana de Anjos diz, desnuda-te diante da tua consciência. Aprenda a viver com a tua solidão, com os teus complexos, com os teus traumas, com os teus vazios existenciais. Aprenda a viver com isso e serás feliz. Olha que proposta. Agora isso é fácil? Não. É por isso e por muitas coisas que Raul Teixeira diz assim, é para quem aguenta. Para quem aguenta. Porque não é fácil você mudar, gente. Não é fácil a gente mudar, nos transformar. Tudo que nos tira da zona de conforto, da zona de acomodação, é difícil, é árduo, é trabalhoso. E não é difícil, não é diferente de todos nós aqui. Pergunta 625. Maravilhoso. Essa eu sabia. Maravilhoso. Qual o espírito mais puro que passou pela terra? Jesus.
Então, se nós tivermos a consciência que um espírito da envergadura do Cristo passou, desceu, assumiu a postura de um humano em um corpo de carne para nos demonstrar que somos capazes de tudo isso, de vencer tudo isso, será que o sacrifício, a luta que ele teve para nos exemplificar tudo isso não tem valor para nós? E muitas vezes a gente prende-se a coisinhas pequenas só para não promover uma mudança de rotina, de acomodação. E a última, 909. Essa eu adoro, deixei ela por isso que eu adoro essa pergunta, porque quando eu li essa pergunta pela primeira vez, eu xinguei os espíritos, me perdoe. Eu disse que esses espíritos são tudo doidos. Está vendo uma coisa dessas? Isso é falta de caridade com a gente. Porque a pergunta é o seguinte: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Até aí tudo bem, hoje nós já entendemos. Mas a resposta do Espírito está no livro dos Espíritos, na tradução, diz assim: sim, basta um esforço muito insignificante. Eu digo que é doido, é tudo maluco esses caras. Um esforço insignificante para a gente vencer todas as mazelas carregando. Aí ele complementa: o que falta é vontade. Aí é uma tapa na cara. Ou seja, só não vencer porque não queremos. Só vemos doente porque adoramos ser doente. É complicado isso. Mas é real. Depende só e somente e unicamente de nós. Então, gente, infelizmente não vai até uma hora. Porque Magnólia olhou para mim. Se fosse minha esposa aqui, ela já tinha dado umas 3 olhadas daquela. Porque ela olha para mim e fala assim. Aí se eu disfarço, ela faz assim. Aí ela acha que eu faço. Então eu agradeço imensamente a paciência de vocês. Agradeço o convite, certo? Tenho que agradecer a Alice, né, por me abrigar, me deixar sentir em casa, a Jesus, aos coordenadores deste trabalho maravilhoso que vem trazer uma luz imensa. E nós temos que entender que todo começo é difícil, é árduo. Nada é por acaso, não se engane. Espiritismo não entrou neste lar, nesta família, por brincadeira, por beleza, por aparência. Entrou por necessidade maior. Aqui onde transforma-se em um posto de socorro espiritual, nós temos que ter essa consciência. Que existe uma equipe espiritual, que o âmbito espiritual disso aqui nós desconhecemos, não fazemos ideia da importância de momentos como esse. E eu sempre costumo dizer assim: eu sou oferecido. No dia que vocês disserem que eu volto, eu volto. É só me convidar. Até porque é tão bom estar lá em Alice, Magnólia, né? Então, Deus abençoe a cada um, muita paz, muita luz para vocês. Meu amigo, a gente agradece. Eu falo por mim eu ficaria aqui até uma hora mesmo. Eu não sei os outros, né? Mas foi maravilhoso. Que eu tô com vocês. Ixi, olha aí. Foi maravilhoso, uma palestra sensacional, esclarecedora. Afinal de contas, o teor psicológico, filosófico do Espiritismo é uma das partes que mais me chama a atenção. Estão colocando aqui na transmissão, voltem. Já estão dizendo para você voltar, né? Aí, Danúbia. Bom, então é isso. Mais uma vez, não temos palavras para lhe agradecer. Aqui somos o quê? 12 pessoas encarnadas, mas eu tenho certeza que tem muito mais pessoas aqui agora, tanto pela internet como presencialmente, mas que a gente não consegue ver, que acompanhou sua brilhante palestra. E você está assim no nível de Divaldo e de Frederico. Pode ficar assim. Se cuidar. Bom, então, gente, vamos refletir com carinho quando a gente chegar em casa hoje, porque é muito fácil esquecer um pouco o que o palestrante disse. Mas a maneira mais fácil de se fixar é mais tarde, quando a gente se deitar, que for orar, a gente tentar se lembrar do que foi dito aqui.
Porque João de Ângeles é um espírito maravilhoso, altamente evoluído, que está em missão para nos ajudar. E ela diz também, através de Divaldo, que todo o mal da humanidade está contido na falta de uma visão mais espiritualizada da vida. Então vamos refletir o que a Oliveira disse hoje e agradecer imensamente a Jesus, a seus mentores que nos auxiliaram hoje aqui no entendimento. Eu convido o Alisson para vir aqui, não teve como você fugir do microfone não. Venha nos conduzir uma prece de encerramento desse momento. Até porque passou pelo sentido a prece inicial, mas agora Alisson, eu tenho certeza que vai compensar. Novamente, boa noite a todos. Amigo Oliveira, amigo de Divaldo e Frederico, né? Olha aí, né? Vai, jovem! Vai, jovem! Bom, essas brincadeiras a gente diz isso, mas realmente o trabalho que a gente tenta fazer, que a Oliveira tenta fazer, que os demais expositores espíritas tentam fazer, é o melhor de si. Né? Como Divaldo dá o melhor de si, Frederico dá o melhor de si, Oliveira dá o melhor de si, nós damos todos o melhor de si. E é isso que a espiritualidade, que a divindade espera de nós. Antes de fazer a prece, eu queria só dar um aviso, porque vocês viram que eu trouxe ali algumas camisas e alguns livros novos e livros de segunda mão também que foram doados para venda. Por quê? Porque a gente está num período onde a gente está angariando fundos para realizar a nossa Conferne. O que é a Conferne? Conferne é a confraternização dos espíritas do Rio Grande do Norte, que é feita em 2 locais, em Macaíba e agora aqui também no Seridó. Pode levar o Rodrigo para trabalhar um dos temas com a gente. Desde que ele queira. Diz que ele queira participar da Conferne. Faça a inscrição. Então a gente faz os 4 dias de carnaval numa chácara, num chalé em Lagoa Nova, chamado Recanto do Matuto, onde a gente tem estudos doutrinários, um por horário, de manhã, à tarde e à noite, e momentos de lazer, de confraternização, de uma amizade e uma conversa sadia durante 4 dias. Família. Nesse ano 2017 deu 50 pessoas juntos e misturadas, né? Porque os locais e a dormida a gente leva colchonetes, redes, o pessoal levou barraca de camping e esse ano haverá 8 barracas de camping também instaladas para que a gente possa ficar bem à vontade durante os 4 dias. Então convido também o movimento espírita de Acari a participar. Como as inscrições a gente coloca num valor muito baixo para 4 dias de alimentação, de hospedagem, de tudo, a inscrição é no valor de R$120. A gente também faz essas palestras e sai divulgando para que a gente possa angariar o restante dos fundos para poder pagar as contas, como se diz. Então, ano passado, a gente fez em forma de doação, um bomboniere solidário. As pessoas pegavam o chocolatezinho que queriam e doavam o valor que desejavam. Esse ano a gente fez um pouco diferente. A gente pegou alguns livros novos e livros usados. Livros novos, como por exemplo o de Laelder, que ele doou para nós 200 livros para a gente sair percorrendo e vendendo, para que possa angariar esses fundos e permitir esse momento. Então eu trouxe os livros de Laelder para venda e trouxe alguns outros novos e alguns usados. Os valores estão por trás, na capa por trás. Alguns de valores simbólicos, o valor de R$5 e os outros até R$20. E as camisetas que fazem parte do movimento espírita. Aqui de Seridó vocês vão encontrar muito essas camisetas, né? As outras que estão ali, que é essa mensagem, minha doutrina é espírita e minha religião é o amor. Então os valores da camisa estão ali atrás. Quem puder, quem desejar adquirir, vai estar contribuindo com a Conferne. A gente gosta de deixar bem claro isso, porque dentro do movimento espírita não existe essa questão de dízimo. Não existe isso. Mas existem os custos que se faz para que se possa fazer um evento. Né? Então não tem como. E a gente tem que trabalhar o pensamento dentro do espírita, do próprio movimento da casa, porque a gente fala dos trabalhadores, não daqueles que só vêm e frequentam, mas dos trabalhadores para que possam ser possíveis realizar tarefas. Digamos que conseguimos trazer, por exemplo, como o pessoal traz todos os anos, Frederico Menezes.
existe o custo. O custo não do palestrante, o palestrante não cobra, não é isso. Mas existe o custo de deslocamento de trazer de Recife para cá. Quando o palestrante fica numa pousada, existe o custo de deixar numa pousada, existe o custo da alimentação. E um ou dois sempre arcam com as despesas. Mas estamos num momento de crise da economia. Então é hora também do movimento espírita, na minha opinião, repensar a ideia para que isso possa ser possível e que não fique pesado no bolso de um só. Então contribuições de valores que quiser e que desejar, ela sempre é bem-vinda, para que se possa realizar essas tarefas, essas atividades. Tá? Existe alguma conta corrente do CRES? Não. A conta corrente que existe, que é uma poupança que eu criei no meu nome, como coordenador. Atual Se você coordenador. quiser mandar para mim, eu divulgo o nosso grupo WhatsApp para quem quiser. Certo. E quem quiser participar, tá com o Ferne também. Entra no meu contato, faz a inscrição, só fazer o depósito e vai passar esses 4 dias conosco. Só uma dúvida, tem a inscrição por dia também, para quem não quiser passar os 4 dias aí um dia ou outro? A gente não trabalha dessa forma porque ela é uma divisão de custos. Ela não é uma inscrição que se paga por um aluguel, assim, de um dia, como uma diária, né? Então a gente compra a alimentação para todos, a gente paga a chácara para todos. Então a gente tenta trabalhar com a ideia de, mesmo quem for participar, não puder ir os 4 dias, puder ir os 2 dias, mas enxergar e encarar como uma doação. Então faz a inscrição, mas não pode ir os 4 dias, mas para que a gente saia daquele pensamento que às vezes é comum, a gente tentou trabalhar o ano passado, de que não, eu estou pagando pelo dia. Não, você está contribuindo para um momento de confraternização que tem um aspecto espiritual que a gente não consegue imaginar. Esse é o 3º ano que a gente faz. Quarto ano que a gente faz. Por quê? O momento do carnaval, ele é um momento, na parte espiritual, muito complexa, onde há muitos desencarnes, onde há um excesso de bebida, onde há um excesso da parte mais material do ser humano. E esses momentos de luz, como a Conferne, tanto em Macaíba como em Lagoa Nova, o MIEP na Paraíba, todos esses momentos a gente não tem ideia de como é no plano espiritual. É como se fosse um retiro. E tem ideia, devido aos momentos mediúnicos que se tem nesses locais, do auxílio que é feito. Então a gente tenta trabalhar essa ideia para que a pessoa possa contribuir para a divisão das despesas. Existe uma data limite para se inscrever? Bem queria, até o final do mês, porque o carnaval é no início, né? 10 a 13, né? E também tem a opção de passar pelo cartão. Mandando e-mail para mim, eu gero, passo no cartão também. Tá? Aí divide aí quantas vezes quiser, com juros pelo próprio cartão, como é feito hoje. E bem queria eu, como era feito antigamente, por isso que criou-se essa cultura do movimento espírita, que as pessoas mais abastadas, elas pagavam. Como se fazia antigamente. É tanto que o movimento espírita é um movimento conhecido por não ter essas questões de dinheiro. Mas porque no século passado, 1900, 1950, tinham aquelas pessoas, médicos, advogados, entre outros, que querem trazer Divaldo Franco. Você juntava 2 e 3 e tá aqui. Hoje, não existe essa condição mais para a sociedade. Então a gente tem que fazer essa divisão de custos. E a gente divide os custos para que se possa fazer esses momentos. Tá? Então sejam muito bem-vindos, convidados, olhem com carinho se querem passar conosco. O pessoal da Trenorte sempre vem, o pessoal do Seridó e Parelhas também vai em caravana e a gente passa 4 dias maravilhosos. Eu vou mandar um videozinho que eu fiz, já tinha mandado para Rodrigo, mas ele repassa para vocês no grupo para vocês assistirem, tá? Bom, sem mais delongas, né? Porque a Oliveira passou 1h30. Eu sempre reclamo com ele, chamo a atenção, porque senão ele vai até meia-noite. Né? E a gente vai fazer a nossa prece de encerramento e assim conclui os trabalhos da noite. Tá bom? Então, aqueles que desejarem fechar os olhos, por motivo de concentração, se ele conseguir sintonizar-se melhor, podem fazer. Quem não quiser pode ficar de olhos abertos sem problema nenhum. Jesus, mestre, modelo e guia,
amigo de todas as horas. Agradecemos em Teu nome a divindade, a oportunidade da nossa encarnação, de estarmos em família, em conjunto, conhecendo um pouco da doutrina consoladora dos Espíritos. Conhecimento esse que é capaz de modificar, de ser um divisor de águas no nosso espírito. Que esses conhecimentos adquiridos com os estudos que os Espíritos nos trouxeram codificado por Allan Kardec possam fazer mudança no nosso espírito. Possa, como diz o poeta, fazer com que nós hoje sejamos melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Afinal, esse é o objetivo da encarnação, esse é o objetivo do Espírito, a evolução. Que possamos retornar aos nossos lares cheios de luz e alegria. Assim seja. Assim seja.